Bem, vamos então começar esta que é a reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 12 de junho. Começar por agradecer a presença de todos os colegas, os colaboradores aqui do município e também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que nos dá a honra da sua presença, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ranhol e os demais municípios aqui presentes. Como diz o regimento, neste período, antes da ordem do dia e havendo público presente, naturalmente terei que questionar, obviamente, se há alguma questão dos presentes em relação à Câmara Municipal que queiram colocar, alguma intervenção que queiram fazer neste período. Sou Presidente da Junta de Freguesia, só que chegue aí o gravador, se faz favor, para ficar registado. Obrigado, Sr. Presidente. Como sou a pessoa, cumprimento os restantes elementos da Câmara Municipal, os funcionários do município, o Sr. Presidente da Assembleia, o restante público presente. Em primeiro lugar, fazer aqui dois agradecimentos. O primeiro em relação à resolução da situação da fibra óptica nas localidades de Alcobendas e Avebaço, que era um problema que já desde que começámos o mandato, que já nos diziam muitas vezes que em Avebaço ainda não havia, e pelas informações que tive de alguns moradores já estão a começar a fazer a alteração para a fibra. Também agradecer a presença no dia de elevação à Vila. O município fez-se presente no nosso, tanto, na realidade foi em todas as atividades que nós tivemos, inclusivamente no almoço no CESFA, foi algo que foi muito bem, e agradecemos também a presença do município. Aproveitar também para parabenizar a grande atividade que foi o mercado oitocentista. Isto é um mercado que ganhou um espaço muito próprio cá no nosso município. É uma festa grandiosa e acho que mais uma vez podemos orgulhar-nos de tudo o que aconteceu durante o mercado. Aproveitar também apenas para levantar aqui duas questões. Em primeiro lugar, se temos alguma novidade em relação ao plano de pavimentações, em relação às estradas de Camontes para a Avebaço, se existe alguma novidade. E, em segundo lugar, a nível, tem-nos feito chegar algumas questões relativamente à creche e à falta de vagas, e temos perfeita noção que não é uma obrigação, que não é algo que pertence ao município resolver, mas a nós também preocupa-nos bastante as vagas a nível do pré-escolar, isso sim, porque isso é uma obrigação nossa, e perceber também então se essas que são obrigação nossa, obrigação do município, se a nível do pré-escolar se está tudo dentro dos conformes e dentro das capacidades que são necessárias para termos todos os nossos fregueses satisfeitos em relação lá à nossa escola. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão do público para poder responder em conjunto, não havendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas questões colocadas e pelas notas de agradecimento. Vou-me concentrar mais nas questões. A questão do plano de pavimentações. O concurso foi aberto, foi publicado em Diário da República e termina o prazo para a apresentação de propostas no próximo dia 15 de junho, que é esta semana ainda, e a partir do dia 16 já teremos mais alguma novidade para já, saber se o concurso ficou deserto ou não, e oxalá que não tenha ficado, e só depois é que poderemos ter uma ideia mais pormenorizada de quem é a empresa a qual será dedicada a empreitada e depois o mapeamento dos trabalhos. Eu diria que, tendo a perspectiva de que a 16 exista um concorrente que ganhe o concurso, muito provavelmente eu diria que durante a segunda quinzena de julho poderão começar alguns trabalhos, se tiver tudo em termos de condições no que diz respeito aos documentos de habilitação do adjudicatário, etc. E, portanto, eu diria que vamos concentrar-nos para tentar ver se conseguimos durante o verão, e quando eu falo no verão falo se calhar na última quinzena de julho, em agosto talvez uma das quinzenas, porque geralmente as empresas aproveitam também o mês de agosto para dar férias aos seus colaboradores e obviamente isso é um direito adquirido, mas eu diria que setembro e outubro talvez consigamos fechar as intervenções que temos aqui previstas neste ano de 2023, de acordo com o plano plurianual de investimentos e de intervenções na rede rodoviária e concelhia, que está aprovado e em vigor. Relativamente à questão da creche,
Enfim, nós tivemos este projeto da creche em Arranhó e que contou também com uma parceria de uma IPSS externa, tendo em conta a capacidade que tínhamos no Centro Escolar de Arranhó, que estava subaproveitada em termos de potencial e que, no fundo, veio aqui para suprir uma lacuna que passou a existir, que foi o facto da Santa Casa não dar a resposta na freguesia de Arranhó, que tinha até esse momento e que deixou de dar. Ou seja, a nossa capacidade para a creche está limitada ao número de salas que eventualmente temos hoje em dia, que são 3, e não teremos capacidade para mais. Na questão do pré-escolar, é que posso dizer, e que já foi transmitido também ao seu diretor do agrupamento, é que, do ponto de vista político-estratégico para o município, não é admissível nós trabalharmos num cenário que não seja dar resposta a todos os alunos que procurem o pré-escolar. Essa, como disse bem o Sr. Presidente, é que é a nossa principal missão em termos de responsabilidade do ponto de vista legal, e essa não vamos poder falhar, nem queremos falhar, e tudo que faremos para que não haja qualquer falha. Isto é, não haverá nenhum motivo para considerar a data de hoje, e é isso que estamos a trabalhar, para que haja algum aluno que esteja impedido de entrar no pré-escolar. Isso é um cenário que para nós não existe e não existirá seguramente. Pronto, penso que de uma forma geral respondi às questões. Os agradecimentos, enfim, também lhe agradecer toda a atenção que tem disponibilizado. A questão da fibra óptica, enfim, tínhamos já algumas notícias na sequência de algumas diligências que efetuámos nós próprios e também através da Anacom, na altura que tivemos esta sessão aqui no Auditório Municipal já este ano. O dia de elevação à Vila, eu, infelizmente este ano não pude estar presente, mas o município fez representar muito bem. E quanto ao mercado oitocentista, depois o Vice-Presidente já me deu nota que queria dar também uma nota sobre isso neste período antes da ordem do dia, e depois dar-lhe a palavra para poder aprofundar um bocadinho mais esse tema. Relativamente àquilo que eu trazia para falar aqui hoje, neste PowerPoint vou ser muito rápido, era apenas para, no fundo, dar nota do 134º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos, que decorreu no passado dia 10, como é habitual. Enfim, cumprimos aquilo que era suposto e a deliberação da Câmara Municipal do passado dia 29 de maio, atribuindo, nesse momento, perante os bombeiros, no fundo, em perfil para homenagear um homem que deu muito àquilo que é a causa pública e tem dado, e que ainda continuará a dar, pelo menos enquanto comandante dos bombeiros, até final deste ano, que está prevista a cessação da sua comissão de serviço no final deste ano, que é o comandante Acácio Raimundo. Enfim, fizemos essa homenagem de atribuição daquela medalha que foi deliberada no dia 29 e associámos também, como foi deliberado aqui na Câmara Municipal, a uma homenagem que também existiu ao chefe Germano Peixinho da Costa, que também ficará associado no edifício da Associação Humanitária logo à entrada, e portanto parece-me que foram dois momentos bastante significativos e marcantes, e que a Câmara naturalmente deu o seu contributo, como era de esperar, tendo em conta as deliberações antecedentes, e portanto um agradecimento também aos bombeiros, que todos os dias, os com farda e os sem farda, e também os familiares, que dia a dia dão vida por vida, com aquele lema que os bombeiros têm e que nós valorizamos e que a Ruda não esquece também, e que também sabe agradecer, e portanto foi este um sinal também de agradecimento que demos aos bombeiros nesta ocasião solene. Dito isto, enfim, iria aceitar agora as inscrições dos colegas para alguma questão que entendam por conveniente. Estão todos os presentes, portanto se calhar começamos por ordem de inscrição. Carlos Alves, faz favor. Boa tarde a todos, colegas da Variação Executivo, técnicos do município, Sra. Presidente também da Assembleia Municipal, que aqui está, Sr. Presidente da Junta de Freguesia e público em geral. Só dar aqui algumas notas relativamente à questão da creche, em consonância com aquilo que o Sr. Presidente já disse. São 3 salas, têm alocados 7 funcionários, mas são, acima de tudo, uma resposta social para aquilo que são as carências e as necessidades das famílias, que, por intermédio do SEBI, o município tem vindo a dar uma resposta que é de qualidade, e então é assim que há uma lista de espera para essa resposta municipal, que tem que, obviamente, ser complementada com aquilo que são outras respostas complementares, paralelas àquilo que é
a resposta municipal, que não sendo uma obrigação, o município tem chamado assim essa responsabilidade, mas que neste momento está num patamar que não pode ultrapassar, com o risco de comprometer aquelas que são as suas obrigações. Foi feita uma avaliação em relação também àquilo que é a aplicação dos critérios daquilo que é o motivo para a frequência daquele espaço. Essa avaliação também foi feita, fomos alertados para situações que depois não corresponderam àquilo que era a realidade. Tudo isso foi feito esse escrutínio também. Também dar aqui uma nota suplementar relativamente às informações do Sr. Presidente, que foi neste mesmo Salão 9 efetuada uma reunião com a Associação de Pais de Arranhol, que foi informada e que trazia este ponto também na sua ordem de trabalhos e de questões. Foi informada quanto àquilo que estamos agora aqui a dizer. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é para um conjunto de respostas que são educativas e que essas sim não podemos falhar e que não vão ser comprometidas. Aliás, como disse o Sr. Presidente, nomeadamente quanto àquilo que é a resposta do pré-escolar, a resposta social e de salvaguarda daquilo que são as necessidades das famílias quanto à creche. Nós vamos continuá-la, não é a nossa intenção terminar esse protocolo, essa colaboração com o SEBI, mas não podemos pôr em risco tudo aquilo que são as nossas obrigações. Portanto, é este o estado da arte relativamente a essa questão. Estamos a preparar o ano letivo nos diferentes graus de ensino. Aqui já é essa é uma realidade. Também outra realidade noutra área, mas também tem a ver com o ensino, nomeadamente a Universidade das Gerações. O novo ano letivo está a ser preparado com novas apostas, com novas disciplinas. Neste momento, já hoje de manhã tive a confirmação por parte de um convite que foi feito para uma nova disciplina que tinha sido muito solicitada, dança, o retomar de outra disciplina que tinha, entretanto, deixado de existir e que vai passar novamente, através do próximo ano letivo, a ser uma oferta, que é de jardinagem. Ainda nessa área também do domínio mais do envelhecimento ativo, dar notas de muito agrado quanto à forma como decorreu o encerramento do ano letivo, com o almoço convívio na sede do Rancho Folclórico Rodas e Vindimas, que também já agradeci ao Sr. Presidente ter-nos facultado o seu salão. Depois também a participação dos nossos cavaquinhos, nosso grupo de cavaquinhos, e depois também deixar aqui um agradecimento ao Sr. Adelino Ramos, que desafiámos, nós no município desafiámos-lo para nos ajudar, através da sua colaboração, a termos uma tarde de fados, e foi um momento muito interessante, de grande alegria, e deixar aqui também o agradecimento a ele, porque cedeu e ajudar-nos, e realmente foi uma tarde muito interessante. As atividades continuam, e deixo aqui também o convite, há uma exposição da UG Patente até 30 de junho no Átrio. Os cavaquinhos vão também estar presentes, e fica aqui em primeira mão, vão estar presentes no Festival do Caracol. Há um conjunto de viagens que vão decorrer, nomeadamente amanhã, que eu tenho o prazer de estar presente também, em Escaropim. Portanto, o ano letivo também aqui está a ser preparado. Também é motivo de regozijo, e aqui os parabéns também para o agrupamento de escolas da Ruda, o selo da Escola Amiga da Criança, que também foi proporcionado pela qualidade das suas iniciativas, nomeadamente as atividades do mês das bibliotecas escolares, que ajudaram a distinguir o agrupamento com este selo. Portanto, deixo aqui também para o agrupamento os meus parabéns e o agradecimento pela sua disponibilidade sempre constante na educação do nosso concelho. Também aqui uma palavra para o Dia da Criança, e também aqui um agradecimento, nomeadamente para as associações de pais, que tiveram mais uma vez um papel fundamental, com as entregas também tradicionais do município. Também uma palavra de agrado por aquilo que é o nosso triatlo e o Oeste Clube de Ginástica, que tem desenvolvido atividades que têm agradecido o desporto. E uma última palavra, uma vez que o tempo já vai largo, para o Festival da Natação, que decorre no dia 17 de junho, que já conta com muitas participações já em termos de inscrição, e para o mercado oitocentista, e aqui uma palavra de agradecimento e de regozijo para a forma como mais uma vez decorreu, e depois todos aqueles que participaram, colaboraram, a começar pela logística facultada pelo nosso Centro de Operações Municipais, mas também a Proteção Civil, também todos os expositores, e a participação em termos de frequência é sempre subjetiva, mas foi o maior número de expositores que tivemos alguma vez no mercado oitocentista.
e, mais uma vez, o mercado oitocentista esteve ao mais alto nível. Os números são sempre complicados, mas a nível da participação infantil, por exemplo, nós costumamos oferecer bilhetes para o carrossel e só aí, podemos facilmente contabilizar, tiveram 448 crianças só aí. Portanto, mais uma vez, os parabéns que vêm aqui à Alissa, e também dar aqui uma palavra também de agradecimento aos nossos técnicos, que têm neste certame uma palavra muitíssimo importante para a sua realização. Muito obrigado. Muito obrigado. Palavra à vereadora Carla, se faz favor. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, cumprimento todos em seu nome. Dar aqui 2 notas de agradecimento. Agradecimento à DESCAV, mais uma vez à Associação de Dadores de Sangue do Laonce e de apoio à pessoa com doença crónica no nosso concelho. Levou a cabo mais uma iniciativa de recolha de sangue. Desta vez foi realizado no pavilhão multiusos, portanto houve um agrado de uma forma muito expressiva, quer das pessoas que se deslocaram até lá, quer da própria associação. A adesão foi muito expressiva. Obrigada a todos, pois dar sangue também, sem qualquer tipo de dúvida, salvam vidas. Também ao Centro Social da Freguesia de Arranhão, um agradecimento especial à direção, a todos os órgãos que levou a cabo este almoço no sentido de proporcionar e contribuir para que todos os cuidados com a maior dignidade possa chegar à nossa população idosa, quer que frequente o serviço de apoio domiciliário, assim como a utilização em termos do centro de dia. Estão todos de parabéns. Ok, obrigado. Palavra ao Sr. Vereador João Pedro Cavaco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os restantes vereadores, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhão, restantes pessoas presentes na sala. Tenho só 2 dúvidas simples. Uma delas tem a ver com a questão do concurso do mercadinho, porque no dia 15 tinha sido dada a informação que estava a ser realizada a consulta de mercado. E nesse sentido, gostaríamos de saber se isto foi no dia 15 de maio, se agora já temos alguma informação em relação a essa consulta e qual a conclusão retirada da mesma, se o valor que está cabimentado dos 55.650 euros são estimados, continuam a ser estimados para a obra, e qual agora o próximo passo a ser realizado e para quando é que está previsto o lançamento do concurso para a conclusão desta primeira empreitada. A outra dúvida tem a ver também com uma obra da substituição do relvado do campo de futebol, que no dia 17 de abril tinha sido referido que à data de hoje já estaria à partida adjudicada a substituição do relvado, porque era a conclusão do concurso. Pronto, face a isso, queremos saber se já está ou não e se o município também já acordou com o CRDA a altura em que será realizada a obra e as condições. Obrigado. Ok, pode ser a vereadora Sandra, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes em sala. Como já foi aqui dito, os últimos dias foram, de facto, dinâmicos e ricos em iniciativas. Opto por salientar apenas as cerimónias comemorativas dos 134 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos, pelo que esta instituição significa e, apesar das dificuldades que enfrenta, tem de continuar a significar na comunidade arrudense. Uma nota também para as homenagens prestadas nesse dia, quer ao chefe Germano, quer ao comandante Acácio, num digno e justo reconhecimento pelas funções desempenhadas, pela disponibilidade e pelo empenho e dedicação que colocaram ao serviço desta população. Muito obrigada. Obrigado. A palavra ao Sr. Vereador Paulo Pinto, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento naturalmente todos os colegas do Executivo, os técnicos do município, funcionários, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhão, público presente, boa tarde a todos. Dar aqui algumas notas. Na sequência daquilo que o Sr. Vice-Presidente já mencionou relativamente ao mercado oitocentista, eu queria dar um bocadinho mais de enfoque e de ênfase em termos de agradecimento às múltiplas equipas do Centro Operacional Municipal envolvidas nas montagens, desmontagens, limpezas diárias. São muitas horas de trabalho, o que representa de facto um esforço suplementar e eu acho que estão todos de parabéns. Não só numa que é uma organização nossa, o Mercado Oitocentista, mas também em todo o apoio logístico que tem sido dado às coletividades,
às comissões de festas em cada uma das festas das nossas localidades, montagem de palcos de um lado, desmontagem do outro, colocação e espalhar areias, iluminações, arraiais. De facto, esta é mais uma semana em que vamos ter, no próximo fim de semana, 4 eventos em 4 pontos distintos do concelho. É preciso uma plasticidade enorme e, por isso, o nosso reconhecimento para este trabalho que é de valor, claramente. Depois, parabenizar a Sociedade de Adubaço pela realização das festas em honra de São Geraldo, sempre com um elevado nível organizacional, é indiscutível, e com considerável participação popular também. Gostava de assinalar o início da colocação da rede ovelheira num projeto que é acarinhado para nós. Estamos a falar da Quinta da Mozinheira, a delimitar grande parte do perímetro da Quinta, nomeadamente a zona dos lotes da incubadora de base rural, enquadrando, no fundo, a dos Arcos no projeto da aldeia sustentável. É o início da implementação do projeto no terreno. Acho que é efetivamente assinalar. Esperemos que mais cedo do que tarde comecemos a conseguir complementar o projeto. Dar nota também que, e tinha dito isto na reunião descentralizada em Nossa Senhora da Ajuda, do início da lavagem e desinfecção, do processo de lavagem e desinfecção dos contentores de RSU, está a todo vapor neste momento. Começamos agora a segunda semana, as coisas estão a correr como pretendido e, portanto, os trabalhos ir sempre alongar durante mais algumas semanas. É também importante salientar um outro aspecto que gostamos sempre de trazer às reuniões de Câmara quando existem dados novos, que tem a ver com o facto do mês de Abril ter sido bastante interessante em termos de redução de perdas de água na rede pública de abastecimento e de consumos não faturados de água, o que permitiu que o primeiro quadrimestre tenha fechado com um valor acumulado de perdas de água na rede de abastecimento público e consumos não faturados na ordem de 27,6%. Ou seja, a trajetória continua a ser a que pretendemos, de aproximar-se cada vez mais daquele que é o objetivo que está plasmado no documento estratégico Arruda 2025, que é exatamente não superar os 25%, ainda que tenhamos a secreta esperança de que possamos ir efetivamente mais além. É só. Muito obrigado. Bom, agradecer as intervenções de todos os colegas, no fundo concentrar-me mais nas questões colocadas pelo Sr. Vereador João Pedro Cavaco. Relativamente à questão do concurso do mercadinho, de facto nós estamos em consulta prévia, recebemos já 2 orçamentos, um que é ligeiramente superior aos 80 mil euros e outro que é ligeiramente inferior aos 80 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. As instruções que eu dei ao serviço é para continuarmos, até porque estamos ainda à espera de algumas respostas por parte de alguns fornecedores que foram contactados neste âmbito da consulta preliminar ao mercado, ou da consulta prévia ao mercado, melhor dizendo, e no fundo este compasso de espera vem a propósito porque, de facto, como disse bem, o valor que está previsto na rubrica orçamental não chega a estes montantes que temos de orçamento mais recente. No entanto, o concurso da Associação do Campo de Futebol permitirá um aproveitamento dessa rubrica que liberta cerca de 10 mil euros e estamos na expectativa também do concurso que está, enfim, neste momento em fase de apresentação de propostas, que já falámos há pouco, que é o das estradas, que possa também libertar alguma verba e se nós conseguirmos, juntando esses 10 mil euros a alguma verba que possa sobrar do concurso das pavimentações, oxalá que só, vamos ver se conseguimos, poderá ser a oportunidade que temos para chegar a um valor aproximado daquilo que é o nosso estudo de mercado com a consulta prévia que fizemos. Portanto, a fase é esta, ou seja, neste momento estamos a aguardar ainda orçamentos. Depois deles chegarem, se tivermos a sorte desses orçamentos virem um bocadinho mais baixo do que aqueles que já temos, ótimo. Se não, vamos ter que lançar o procedimento de acordo com este valor da consulta prévia e aí teremos que encontrar também solução orçamental e já adiantei aqui 2 hipóteses de eventualmente nós podermos aproximar-nos desse objetivo. No que diz respeito ao concurso da Associação do Campo de Futebol, já houve o relatório do júri, o relatório preliminar já foi notificado aos concorrentes, já decorreu o período de audiência prévia dos interessados, não houve manifestação
não houve qualquer manifestação em sentido contrário, portanto o relatório está para relatório final do júri e neste momento o processo está no gabinete jurídico da Câmara Municipal para a elaboração do contrato e depois a elaboração do contrato e o ato de adjudicação são em simultâneos e tudo indica que, enfim, se não conseguimos até ao final desta semana, mais tardar no início da próxima, assinaremos o contrato. Dizer também que temos informado a par e passo e em permanente contacto a direção do Clube Recreativo e Desportivo Arrodense, que está completamente informada do estado atual do processo. Não tem ainda informação sobre a data de arranque das obras, que nós também não temos. Assim que tivermos, daremos essa nota em conformidade, uma vez que ainda não assinámos o contrato com a entidade adjudicatária. Basicamente é isto. Não sei se há mais alguma questão, creio que não. Não havendo, podemos passar ao período da ordem de trabalhos de hoje, começando pelo ponto número 1, que é a ata da reunião do passado dia 29 de maio. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto à ata, ela foi distribuída em devido tempo, portanto vão poupar-se seguramente à sua leitura, e eu agradeço, e se não houver nenhuma questão, colocaria então à votação este que é o ponto número 1, a ata da reunião de 29 de maio. Questionando assim, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria com uma abstenção do Sr. Vereador João Pedro Cavaco, presumo que esteve ausente e, portanto, era sentido o voto de abstenção, correto? Muito bem. O segundo ponto da ordem de trabalhos de hoje é o ponto que diz respeito a um pedido que houve por parte da Associação Recreativa dos Amigos do Casal do Telheiro, da ARAT. No fundo, como sabem, nós tínhamos deliberado no passado a possibilidade de ocupação de espaço público de uma zona no parque de estacionamento mais recente criado naquela urbanização do Casal do Telheiro. Essa foi uma autorização provisória que demos na altura, com a perspectiva de depois haver uma solução mais definitiva ou noutra localização que seja menos próxima das zonas de habitação ali do Casal do Telheiro. E recentemente nós fomos naturalmente contactados pela Associação dos Amigos do Telheiro e também através de um pedido formal que foi feito, na medida em que esta associação está no fundo a colaborar também com a Junta de Freguesia da Ruda num projeto que a Junta de Freguesia da Ruda está a desenvolver da criação de um dog park naquela zona da urbanização do Casal do Telheiro e, no fundo, a ARAT irá depois colaborar com a própria Junta naquilo que é a gestão desse equipamento e da própria eventual manutenção, etc. E, portanto, o que nos foi pedido foi para deslocar essa sede provisória que a Associação tem neste momento na zona do parque de estacionamento para junto a essa zona do futuro dog park, no fundo, de acordo com o esquema que está aqui representado no anexo que consta da proposta que está hoje a deliberação aqui na reunião de Câmara. Portanto, no fundo, com esta deliberação, o que se está é autorizar, portanto, a transferência da sede atual provisória que a ARAT tem no parque de estacionamento, portanto, naquela zona que é do conhecimento de todos, para uma zona futura que está aqui confinante com a futura instalação do dog park, que é, no fundo, do outro lado da rua, mais junto à linha d'água, onde estará para ser localizada esta instalação do dog park. Basicamente é isso. Não sei, Paulo, se queres dar alguma... Basicamente é isso. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, é um pouco aquilo que o Sr. Presidente disse e à data da altura em que foi proposta a isenção do pagamento da ocupação da via pública à Associação, nós na altura referenciámos duas preocupações que tinha a ver com a ocupação do espaço e no parque de estacionamento e a questão da obra. Portanto, ou seja, achamos que esta solução efetivamente acaba por ser mais positiva para todos, só que na altura, até foi o Sr. Vereador Paulo Pinto que referiu que o objetivo seria, ao fim destes 6 meses que estava a ser dada a licença à Associação, procurar-se uma resposta que permitisse funcionar com outras condições daquelas que são as que no momento existem.
Isto, claro que na altura o Sr. Presidente até referiu que não havia problema em relação a questões de salubridade e até da questão do saneamento das instalações sanitárias que na altura foram vistas. Em relação a esta nova proposta, nós percebemos que ela é uma transferência provisória da sede provisória e nesse sentido nós queremos saber o que é este provisório, ou seja, quão provisória é a sede e quão provisória é a transferência para aquele local. Porque também não sabemos à data se a Associação continua a pagar a ocupação do espaço público, uma vez que os 6 meses terminaram, que gostaríamos de saber essa situação. Qual é que é a previsão da conclusão da obra do Dog Park, ou seja, em que sentido é que esta obra também se vai enquadrar com o Parque Canino, e ou seja, e como é que ela esteticamente também se enquadra naquele espaço, e se as condições são efetivamente diferentes àquelas que existem atualmente na sede. Se existem alguns parceiros técnicos em relação a esta situação ou não, nomeadamente até, não sei se é necessário ou não a APA manifestar-se uma vez que está próximo de uma linha d'água, e lá está, e esta estrutura é provisória até que ponto, isto implicará custos a nível de infraestruturas ou não, a nível de ligações de eletricidade e água para o espaço, uma vez que na altura até foi falado que a eletricidade que a Associação tinha disponível vinha de uma obra que estava a ser realizada ao lado. Futuramente, como é que essa situação será salvaguardada? E lá está, e se essa movimentação implicará que a Associação terá que pagar ou não taxas pela ocupação do espaço público ou não? E se o município também deu alguma alternativa à Associação de uma situação mais permanente para a Associação ter, porque à semelhança do que existe com outras associações, o município colabora numa questão de igualdade na entrega ou na procura de uma solução que dê resposta às necessidades das associações, e nesse sentido, se houve alguma proposta por parte do município ou não, e lá está, e mantendo este critério de igualdade, se isto é um princípio que poderá ser até futuramente abordado até por outras associações, poderem ter espaços destes no espaço público em função da atividade que praticam. Obrigado. Bom, há aqui uma questão de especificidade, ou seja, esta associação tem uma gênese, e nós não nos podemos esquecer disso. A gênese desta associação é uma associação de moradores, ou seja, esta é uma associação que nasceu, e como o próprio nome indica, quer dizer, é uma associação dos amigos, recreativa dos amigos do telheiro, e portanto isto foi uma organização de moradores. Aliás, a Constituição da República prevê as organizações de moradores, e nessa perspectiva, enfim, esta associação não faria sentido nós estarmos a sugerir localizações no âmbito concelhio, quer dizer, isto é uma associação local, especificamente de moradores de um determinado território e com o objetivo de trabalhar para esse território restrito no concelho. Parece-me que é esse o objetivo e continua a ser, e portanto não faria para nós sentido nós estarmos a sugerir outras localizações, e nem isso nos foi pedido, e portanto parece-me que nós temos que atender à especificidade desta associação. A questão que se coloca quanto a outras associações. Bom, nós aprovámos um regulamento já neste mandato para a utilização de uma instalação no Tardós do mercado municipal, precisamente que havia 2 ou 3 pedidos de associações para utilizarem aquele espaço que ficou vago, e o entendimento do Executivo, e neste momento o entendimento dos órgãos municipais, que já passou a ter força de regulamento, foi que deveríamos proporcionar um espaço para que as associações não só servissem uma associação, mas que fosse possível utilizar pelas diversas associações, até porque quando nós temos sempre mais procura do que oferta, temos que regular as condições em que essa procura é feita, e neste caso aquilo que decidimos fazer foi, em vez de estar a resolver o problema de uma em específico, era tentar resolver mais problemas e permitir que essa sala polivalente de apoio ao movimento associativo, funcionar no Tardós do mercado, possa ter essa capacidade de servir o movimento associativo e, no fundo, ser uma espécie de incubadora que depois permitirá que cada um possa ter a sua capacidade de expansão, etc.
E temos bons exemplos de associações que se vão autonomizando e que vão depois conseguindo ter capacidade de ter sedes próprias sem depender da boa vontade deste ou daquele executivo ou daquele executivo de junta de freguesia, porque efetivamente é bom para o movimento associativo ter essa autonomia. Relativamente à questão do caráter de provisório. O caráter provisório é para nós manifesto na medida em que estamos a falar de uma infraestrutura que, ou neste caso de um equipamento que, por inerência, não tem uma vocação de permanência. E, portanto, sendo amovível, estamos a falar de um bloco pré-fabricado, sendo de alguma forma amovível, nós não estamos a enquadrá-lo como sendo uma obra de alvenaria, de caráter de fixo ao solo, e por isso ele para nós é provisório, e esta deliberação vem dizer e vem manifestar precisamente isso, ou seja, é provisório e não é para o município, neste caso, uma instalação ou uma infraestrutura fixa duradoura. Claro está que o ideal será que esta associação possa continuar a ter condições de trabalhar, de ir trabalhando. Já agora dá nota que não houve uma isenção total da ocupação do espaço público, o que houve foi uma redução da taxa aplicável e que foi aprovada em devido tempo nos órgãos próprios. E, portanto, o nosso objetivo, e que sempre transmitimos à associação, era que a Câmara Municipal vê com bons olhos o movimento associativo, está cá para tentar apoiar todas as entidades que queiram fomentar o espírito associativo no Conselho e, portanto, estamos ao lado para que esta associação possa ter aqui um conjunto de atividades que permitam a obtenção de recursos que depois, eventualmente, lhes permita ou arrendar uma instalação ou fazer uma instalação própria, desde que isso seja possível, etc. E, portanto, sei também que a ARAT tem articulado com a Junta de Freguesia da Ruda e, portanto, o Sr. Presidente da Junta também já me transmitiu isso, aliás, temos dialogado sobre esta matéria e, portanto, sobre o enquadramento concreto eu não lhe sei dar pormenores, porque não estou nesse processo, é um processo que está a ser trabalhado entre a Junta e a ARAT, mas, naturalmente, que haverá, penso eu, a preocupação de tentar articular as coisas, até porque o objetivo é que esta instalação sirva de suporte também às pessoas que depois vão utilizar essa instalação. No que diz respeito às questões de casas de banho, portanto, atualmente, e aquilo que estava previsto desde o início era que esta instalação funcionasse com casas de banho também provisórias e o objetivo é que não haja perda de valências com esta nova localização. Portanto, o nosso objetivo é que também isso não seja problemático. No que diz respeito a ligações, a redes de comunicações, energia, etc., essa será uma matéria que terá que ser tratada pela própria associação e esta deliberação também é uma forma de eles poderem ter condições de o fazer, ou seja, se nós não aprovarmos a localização da instalação, é que eles não conseguem abrir o processo junto da EDP, ou neste caso é a redes, para o fornecimento de energia e de comunicações, e, portanto, isso também está dependente desta deliberação, mas o caminho a fazer é esse, e depois a ARAT fará, naturalmente, esse caminho. Não sei se há mais alguma questão. Pois, nós, efetivamente, ao fim destes 6 meses, estávamos à espera que a solução para este caso fosse um bocadinho mais permanente e não continuasse a ser uma situação provisória, não só na estrutura, mas também na transferência do mesmo, uma vez que também não ficámos sem saber à mesma o que é o provisório aqui, ou seja, a nível de tempo. E lá está, e neste sentido, nós achávamos que era muito mais interessante, e como falamos do espaço público, e o espaço público é a responsabilidade do município, e a forma como ele se transforma e constrói é a responsabilidade do município, pensamos que qualquer edificação que ocupa o espaço público tem que ter, seja ela permanente ou provisória, sem definição do provisório neste caso, acho que tem que ter uma avaliação por parte do município, como acontece num ponto em que vamos estar mais à frente em relação a outra estrutura que é proposta noutro local, no campo de futebol. E nesse sentido achamos que era importante e era uma mais-valia a Câmara ter um papel mais ativo até com a Junta de Freguesia na resolução deste problema, que também seria uma mais-valia, acredito, para a Associação. Daí temos perguntado se a Câmara deu uma proposta alternativa à própria Associação para uma coisa mais permanente naquele local, ou seja, ninguém falou em poder sair dali, existem 1000 hipóteses, essas hipóteses
pode haver ali um quiosque, uma coisa que fica enquadrada no próprio projeto, mas esse enquadramento ficar sem o aval do município, pensamos que pode ser um risco e pode ser um princípio que acaba por ser negativo para o próprio município, porque qualquer dirigente associativo pode, se calhar, futuramente propor, com o caráter de abrir um espaço que lhe dê resposta à sua atividade, porque, como o Sr. Presidente disse bem, aquele espaço tem uma função, mas nenhuma associação pode ir lá exercer a atividade que é proposta, que existe neste espaço atualmente, ou seja, de cafetaria. E qualquer associação que queira, seja neste espaço, seja noutro, abrir um espaço, se calhar poderá, a partir de agora, a fazê-lo, não sei se poderá ou não, porque neste sentido acho que faz parte também da nossa parte do município, se calhar arranjar soluções para os problemas. E, por exemplo, vendo esta estrutura, que é um contentor marítimo, como existem espaços que se calhar o Sr. Presidente conhece, em Lisboa, o Village Lisbon Underground, que é um espaço com contentores em que os privados vão lá, têm acesso a um espaço e exercem as suas atividades naquele espaço, seja sedes de associações, poderia-se criar uma coisa dessas, ou então criar uma situação mais permanente neste espaço, um quiosque que se enquadrasse no Dog Park. Agora, esta situação, a nosso ver, acaba não só por qualificar o serviço até da própria associação, ou seja, imaginando que esta estrutura deste quiosque, à semelhança de outros espaços do município, podia ser assinado um protocolo entre o município e a associação para a associação explorar aquele espaço durante X tempo. E assim, já a associação tinha uma estrutura mais firme no próprio espaço, uma coisa mais permanente e enquadrada na paisagem e no território, e, ao mesmo tempo, conseguia permitir que exercessem as atividades que pretendem no espaço. E é isso que nós imaginamos que faria, se calhar, mais sentido, e estávamos à espera que nestes 6 meses se desenvolvesse algo mais permanente. Era só isso. Obrigado. Bom, o Sr. Vereador está já a partir do pressuposto que é isto não se compatibilizar com o projeto que a Junta tem do Dog Park. Eu não parto desse pressuposto. Eu não sei, não tenho informação. Pronto, mas afirmou Não que sei. se calhar não se enquadrava ou que não se enquadrava de todo. Não há informação. A informação que tenho é que a Junta de Freguesia, e é aquilo que partilhei e que estou em condições de partilhar, vai fazer o Dog Park e concordou que a associação, que a ARAT, mudasse para ali as suas instalações provisórias. Isso eu posso garantir, e já o tinha dito, mas posso sublinhar novamente. E, portanto, eu parto do pressuposto que a Junta de Freguesia, ao desenvolver esse projeto, teve isso em atenção, senão não nos tinha dado o parecer favorável, neste caso, uma consulta que fiz sobre esta matéria e com quem falei, naturalmente o Sr. Presidente, que disse perfeitamente que estava enquadrado e que até contava com a ARAT para depois ajudar na questão da gestão deste equipamento e seria uma mais-valia para o projeto este enquadramento. E, portanto, vou partir do pressuposto que isso assim acontecerá e, portanto, esta proposta vai nesse sentido, ou seja, de permitir que haja aqui, de facto, uma ligação entre esta situação, não é só a transferência para o outro lado da rua, é a transferência para o outro lado da rua com valor acrescentado para a comunidade, e o valor acrescentado insere-se numa intervenção de requalificação do espaço público que está a ser desenvolvida pela Junta de Freguesia, e isto terá valor acrescentado para o projeto, coisa que não teria se nós não tivéssemos a fazer esta proposta. Isto dito, também direi o seguinte, isto é provisório até a soberana vontade do município o determinar. Pronto, é essa. Nós temos aqui uma deliberação. A todo o momento, o Executivo Municipal, se entender que não reúnem condições ou não foram atingidos os objetivos, propõe uma deliberação de revogação desta deliberação e isso tem naturalmente esse desfecho. Por outro lado, nós estarmos aqui a consolidar uma intervenção de uma instalação provisória para definitiva e autorizar, aí concordo consigo, ou seja, nós tornarmos isto definitivo sem ser com um contentor marítimo, etc., que é por inerência algo que é movível e que não tem esse caráter de perenidade, isso sim careceria de facto de pareceres prévios de outras entidades e naturalmente isso podia levar-nos aqui a outros resultados do ponto de vista da operação urbanística e não é isso que se pretende. E portanto esta questão é muito clara. O que está aqui em causa é um caráter provisório, precário até se quiser, de utilização deste espaço público para apoio a uma instalação que vai ser criada ali pela Junta de Freguesia no âmbito do enquadramento urbanístico novo e de uma requalificação que vai ser feita do espaço público, dotando de uma nova valência que ele neste momento não tem. E, portanto, é nessa sede que esta proposta surge.
Naturalmente que, se calhar, também desejava a própria associação ter recursos para arrendar um espaço que permitisse ter uma associação a funcionar dentro na garagem de um prédio, ou numa loja de um prédio, ou uma coisa qualquer. Só que isso depois levanta outros problemas que nós também sabemos que existem. Depois tem que ver que aí já era muito próximo de habitações, já depois tínhamos problemas de ruído, etc. É na questão do equilíbrio que nós devemos atuar, e é isso que estamos a propor modestamente que exista. Parece-nos que esta localização é melhor do que a anterior, parece-nos que, sendo mais perto do novo equipamento que a Junta de Freguesia está a fazer e em articulação com a Junta de Freguesia, acho que tem mais valia para o interesse público que assim seja. E a Associação, neste momento, a informação que tenho é que não tem recursos para propor outra coisa, a menos que a Câmara ache que deve fazer algo de investimento a esta Associação, que depois tinha que ser consequente e fazer para todas as outras que solicitassem esse apoio, que é coisa que eu não estou em condições de garantir que a Câmara tenha. Os senhores conhecem tão bem como nós o Orçamento Municipal, e a menos que encontrem rúbricas para nós podermos fazer esta iniciativa, que também sou todo ouvidos para recolher as sugestões e contributos de melhoria. Não sei onde é que vamos encontrar para fazer face a isso. Esta é uma solução que para nós é equilibrada e, portanto, sinto-me muito confortável em propor a aprovação deste ponto na reunião de Câmara hoje. Bom, penso que estamos subejamente esclarecidos quanto a este ponto. Vamos passar à votação e eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções, os vereadores do PSD. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito a uma situação que tem que ver com uma deliberação já anterior da Câmara e da Assembleia Municipal da Ruda, que tem que ver com os terrenos da adega cooperativa, que, como sabem, tem aqui um histórico bastante antigo, que vem desde o 25 de Abril praticamente, com a utilização daquele imóvel, e que levou a que houvesse aqui uma decisão de aquisição por uso capião de uma parcela de terreno a favor da adega cooperativa, que não contou com a oposição, naturalmente, da Sociedade Agrícola do Pinheiro e do Sr. Lucas Machado na altura, e que foi convencionado o pagamento de um valor de 5.000 euros por causa desta justificação notarial a título de compensação por perdas de receita que deveriam resultar da venda dessas parcelas, ainda que a preços simbólicos, atendendo ao papel mediador do conflito subjacente a este negócio que existiu no passado, e portanto isto é um assunto com muitas barbas, mas de todo modo o que nos traz aqui hoje especificamente é o facto de a adega cooperativa não ter liquidado dentro do prazo que tinha para o efeito estes 5.000 euros a que se comprometeu, e portanto houve aqui um pedido da adega cooperativa para fazer um pagamento em prestações, que é isso que vem aqui hoje para poder ser deliberado favoravelmente, e este pagamento em prestações de 1.000 euros em cada mês, com início em julho deste ano e términos em novembro deste ano, e naturalmente o que vem aqui também é o apuramento dos juros de mora que a adega terá que suportar, tendo em conta a mora a que se constituiu com a falta do cumprimento da sua obrigação em tempo devido. Basicamente é isto, e depois, objetivamente, o que está em causa é assinar também e aprovar, antes da assinatura, o acordo de pagamento em prestações, nos termos em que referi, dos tais 1.000 euros mensais. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto terceiro da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito o quarto, diz respeito a um protocolo de cooperação tendo em vista a construção de um espaço comercial no campo de futebol municipal. No fundo, como sabem, portanto, o protocolo que existe atualmente entre o município da Ruda e o CRDA para a gestão e exploração do campo de futebol municipal prevê a possibilidade do clube, enquanto beneficiário desse protocolo, de fazer benfeitorias ou realizar benfeitorias nos imóveis cedidos, onde se inclui também esta questão da antiga bilheteira, e o clube apresentou-nos uma proposta para levar a cabo, através do recurso a um parceiro comercial, levar a cabo a instalação de uma loja onde era a antiga
bilheteira. Eu penso que está aí também anexa à proposta uma representação gráfica daquilo que se pretende. No fundo, e o objetivo com esta deliberação é que o município possa aprovar a realização dessa obra e que, naturalmente, em termos de transparência, também venha aqui o clausulado daquilo que são as principais obrigações das partes. Ou seja, há aqui uma terceira entidade que será responsável por fazer a obra e há uma outra entidade ainda, uma quarta entidade, que depois explorará comercialmente esta loja. E depois há, obviamente, uma obrigação desta quarta entidade em fazer o pagamento de uma renda a favor do clube. No caso, estamos a falar de 250 euros mensais de renda, acrescidos também de um valor de 1.500 euros anuais em equipamentos desportivos a favor do Clube Recreativo e Desportivo Arrodense. Há também aqui também a previsão de um prazo de 15 anos para que esta unidade comercial possa explorar a loja a instalar e, portanto, basicamente a intervenção do município é autorizar, portanto, que o clube realize esta obra e depois há aqui um entendimento entre o clube e estas duas entidades para a edificação da obra, portanto, para a realização dos trabalhos e depois para a exploração comercial da loja que será instalada. O objetivo é que, eventualmente, em setembro, enfim, se for aprovado este ponto, é que, eventualmente, em setembro, esta loja já possa também ser uma realidade, aproveitando também o facto de estarmos ali com intervenções no relevado, parece-nos que pode ser uma data interessante para isto acontecer. Bem, no fundo, em traços gerais, é isto que está aqui em causa neste ponto quarto da ordem de trabalhos de hoje, mas permaneço ao dispor para alguma questão que entendam por conveniente. Não sei se há alguma questão. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. No protocolo que o Sr. Presidente já referiu, de dezembro de 2021, na cláusula 7ª, que se refere à intransmissibilidade de cedência das instalações, é dito que as instalações cedidas ao CRDA não podem ser transmitidas sob qualquer forma a terceiros. Aqui neste protocolo, o município surge como primeiro otorgante para precisamente autorizar que isso possa acontecer, correto? Da leitura do protocolo, não resultou claro para nós quem é que vai pagar a obra, se é o CRDA, e qual é o valor da mesma. Muito obrigada. A proposta que está aqui em cima da mesa e nos termos do dispositivo da proposta, que eu passo a citar, diz basicamente o seguinte: nestes termos, proponho que a Câmara Municipal delibere. Ponto 1. A aprovação do protocolo de cooperação tendo em vista a construção do espaço comercial junto ao campo municipal de futebol nos termos constantes da minuta em anexo. 2. Autorizar a cedência de utilização e exploração comercial a terceiros com derrogação da cláusula 7ª do protocolo celebrado entre o município da Rua dos Vinhos e o Clube Recreativo e Desportivo Arrodense, assinado no dia 12 de janeiro de 2022, com a presente finalidade específica. Penso que esta questão responde à questão colocada. Relativamente à questão das obras, não sei quais é que são os valores, não é algo que o município tenha que ter presente, na medida em que a obrigação de as pagar é ou do clube, se assim for o caso, ou do próprio, que depois amortizará o investimento com a exploração comercial. Ou seja, dito de outro modo, a Câmara Municipal não terá qualquer custo com esta intervenção. E, portanto, esta é uma matéria que será resolvida entre o clube e as entidades que são parte também deste protocolo, nomeadamente a IOL e depois a Formato Magente, que tem, penso que também é do domínio público, uma relação de grupo entre si, que significa que a IOL, que será a entidade que fará a obra, e a Formato Magente explorará comercialmente esta instalação durante 15 anos, com as obrigações inerentes que aqui estão também presentes para deliberação. Ou seja, aquilo que é claro é, no final do contrato, o município tem uma loja que não tinha, não teve um custo e parece-me que é uma loja que beneficia o espaço e que, no fundo, também permite que haja ali também mais uma zona de resguardo para os próprios pais que, às vezes, no inverno esperam ali que os filhos saiam do treino, etc. E, portanto, fique claro, não é o município que terá a obrigação financeira deste contrato. Está bem? Não sei se há mais alguma questão.
Não havendo, podemos colocar então à votação este ponto 4º da ordem de trabalhos de hoje. Questiona-se quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 4º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, o ponto 5 da ordem de trabalhos, é uma proposta que visa o estabelecimento de um protocolo de colaboração estratégico com uma cooperativa de ensino universitário, que é responsável também pela Universidade Autónoma. E, no fundo, esta proposta de parceria visa, sobretudo, proporcionar a transferência de conhecimento ao nível da economia social, da inovação e empreendedorismo, da transição digital, e, no fundo, é mais uma aposta que o meio académico faz no município de Arruda e vice-versa, no fundo, daquilo que é tendermos por uma estratégia de capacitação do território, não só com o projeto do Arruda Lab, mas com outros tipos de parcerias que possam existir. E o que está previsto é que as condições financeiras deste protocolo depois sejam medidas em função de cada ação específica, ou seja, não há um encargo inicial que esteja claramente previsto. Há aqui um conjunto de iniciativas que vão ser previstas, e há também a hipótese de os municípios do Concelho da Arruda poderem ter alguns benefícios naquilo que é a interação com a Universidade Autónoma. Mas eu, se calhar, convidar aqui a Carlos, se calhar, para dar mais alguma chega em relação àquilo que eu já disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo é isso, é algo que surgiu naturalmente de uma ligação com a UAL e com esta cooperativa de ensino universitário, que tem aqui no Concelho da Arruda dos Vinhos uma ligação que é, ou que se pretende que seja profícua nesta ligação com a inovação, com a formação, com o discurso pró-ciência, para a formação. Uma palavra aqui de agradecimento também àquele que foi o nosso elemento fulcral nesta vinculação a este protocolo, que foi o Dr. Ricardo Borges, que desde o primeiro momento, através das reuniões, teve essa capacidade de permitir que um protocolo desta natureza fosse genérico e abrangente o suficiente para dar aso a um conjunto de iniciativas que, não sendo onerosas para o município, são bastante vantajosas para ambas as partes. Portanto, aqui deixo aqui também essa nota. No fundo, é seguir em frente com aquilo que é o nosso ADN natural na educação, na inovação, com projetos como o Arruda Lab. Na altura, lembro que falámos em termos de reunião já numa presença no mês da educação, no mês de setembro, que seria algo que, se não fosse já nesta iniciativa mais próxima deste ano, futuramente teria todo o interesse de ambas as partes que acontecesse. Portanto, é isso que está aqui em causa. Ok, muito obrigado. Não sei se há alguma questão. Faz favor, Sr. Vereador João Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que tínhamos vai um bocadinho à conta do que tanto o Sr. Presidente como o Sr. Vice-Presidente disseram, que tem a ver com o facto do protocolo acabar por ser genérico e abrangente o suficiente e haver um conjunto de iniciativas, como disse o Sr. Presidente, previstas. Porque foi isso que nós sentimos que não se entende, ou seja, é um protocolo, mas acaba por ser um protocolo, no nosso entender, é muito subjetivo. Precisamos saber mais objetivamente como é que ele vai ser operacionalizado no contexto do Arruda Lab e não só. E lá está, quais é que são os projetos a desenvolver, se existe uma calendarização, ou seja, qual é que é o objetivo mais palpável do protocolo. Obrigado. O genérico e a abrangência foi precisamente um propósito de ambas as partes, no sentido de que isto acaba por ser um bocadinho uma tela em branco, porque a partir de agora a única coisa que tem na base é a vontade de fazer um projeto de mútuo entendimento em que a educação tenha aqui o fulcro principal. Portanto, os projetos, hoje no fundo é o pontapé de saída para começar agora a desabiguar-se esta vontade que no fundo simboliza e está aqui protocolizada hoje. Portanto, a ideia é daqui para a frente voltarmos a discutir aquilo que são iniciativas, eventos que podem ser feitas conjuntamente no nosso Conselho e através desta cooperativa de ensino universitário. Portanto, pode ser um bocadinho aquilo que ambas as partes quiserem, sendo que o mote é dado pela educação. É isto. Bom, não sei se há mais alguma questão, se podemos passar à votação. Presumo que sim. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos do PSD.
ponto seguinte da ordem de trabalho é também uma proposta de protocolo entre o município e a Balestrando no que diz respeito a um terreno que faz parte do traçado da variante rodoviária externa à Vila da Ruda, é mesmo o último terreno a norte do traçado da variante, em que, nos termos daquilo que foi a análise inicial e o plano de expropriações destas parcelas 28R, estava previsto utilizarmos cerca de 370 metros quadrados e, com isso, escriturámos a favor do município no passado dia 8 de abril de 2022 esses metros quadrados. O que acontece é que, com o desenvolvimento do projeto e, sobretudo, com a correção de uma linha de água junto à rotunda 4 da variante, há a necessidade de termos ali mais um talude, mais uma zona de 386,41 metros quadrados, sensivelmente, e que estava fora da primeira leva de expropriações, mas que é preciso agora corrigir a favor do município para que a obra possa avançar. Ora, o município, nesta data, o que está a propor é que o município não vai ter condições de fazer escritura nesta data e, portanto, o que está a propor é que a Balestrando, no fundo, ou a entidade terceira adquirente, no futuro, seja contabilizada esta área de 386 metros,41 ao preço unitário a que foi constante do relatório pericial que presidiu, no fundo, às expropriações por utilidade pública desta variante, para nós, no fundo, depois contabilizarmos esta área a favor de áreas de cedência que haja lugar com a futura exploração urbanística deste terreno 28R, ou seja, esta será eventualmente uma intervenção que terá um impacto semelhante a um loteamento e, portanto, há áreas de compensação a ceder ao domínio público, seja em espécie, seja em numerário, eventualmente, e, portanto, o que estamos a propor é que estas áreas sejam já contabilizadas por conta dessa futura operação urbanística que possa vir a ter lugar ou pelo Balestrando ou por outra terceira entidade adquirente no futuro. Basicamente é isto, a finalidade é ter o terreno, esta parcela de terreno de 386,41 metros quadrados de área para que a obra possa avançar e, portanto, sem custo no imediato para o município e por conta de uma operação urbanística no futuro. Basicamente é isto que está em causa com este que é o ponto 6º da ordem de trabalhos, mas se houver alguma questão, estarei ao dispor. Não sei se há alguma questão. Por favor, Sra. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. O município opta por não adquirir o terreno, diz que não tem condições para isso. Mas em relação, aproveito para perguntar se em relação ao projeto inicial está finalmente previsto algum avanço. Eu relembro que em 15 de setembro de 2017, numa cerimónia com alguma poupa e circunstância, foi lançada a primeira pedra daquilo que seria uma unidade fabril vocacionada para a investigação, produção e comercialização de soluções terapêuticas inovadoras, com montante total previsto de investimento no valor de cerca de 5 milhões de euros e a criação de 2 dezenas de postos de trabalho. Em 6 anos nada aconteceu, esta empresa farmacêutica parece ter uma atividade muito próxima de zero. Surge agora para a cedência desta parcela de terreno por causa da variante. Entretanto, alguém se lembrou de perguntar como é que está o projeto, que foi na altura tão empolado? Muito obrigada. O empolamento do projeto tem a ver com o facto, eu não sei o que é que se refere exatamente com o empolamento, seguramente não foi da Câmara Municipal da Ruda, isto é uma iniciativa privada. A Câmara Municipal da Ruda, efetivamente, teve um contrato com a Balestrando na incubadora. Este é um dos projetos, dos primeiros projetos, talvez, não me recordo agora, mas foi seguramente um dos primeiros projetos da incubadora da empresa Investa Ruda. A incubadora de empresas vai fazer para o ano 10 anos e, na altura, faremos a análise e a avaliação de quantos projetos se ingraram e quantos não se ingraram. Este, eventualmente, se não tiver resultados, aparecerá no lote dos que não se ingraram. Mas, de todo modo, bastava haver um projeto da incubadora Investa Ruda que tivesse singrado, e felizmente singraram mais, para que o investimento que o município fez na Investa Ruda tenha sido coroado de sucesso, até porque estamos a falar
do imóvel que estava devoluto e que não tinha nenhuma utilização depois da construção do Centro de Saúde da Ruda, como todos saberão. E nós temos um contrato comodato, ou seja, não temos nenhum custo com as instalações da Ingesta Ruda. Não vou desviar-me das atenções, nem da pergunta que me foi feita. Eu fui convidado, na altura, enquanto Presidente de Câmara, de uma entidade que tinha um contrato com o município enquanto incubado para uma cerimónia. Não fui só eu que fui chamado a essa cerimónia, nem fui só eu que marquei presença. Devo dizer que, na altura, o Dr. Jaime Andrés, que era o Presidente da Autoridade de Gestão do Compete, que é um programa de financiamento de fundos comunitários, esteve também presente, e esteve presente na altura também a Presidente da CCDR do Centro e da entidade de gestão, da Autoridade de Gestão do Centro 2020 na altura, hoje Ministra da Coesão Territorial, a professora Ana Abrunhosa, que também estiveram presentes e que falaram no lançamento da primeira pedra deste investimento. E eu, enquanto convidado, também falei e também disse que era importante que o município tivesse a capacidade de captar este tipo de investimentos. Acho que o Sr. Lapalice não diria melhor do que eu, na medida em que penso que todos aqui defendemos mais investimento e mais qualidade de investimento para o território, e tendo um investimento que é apoiado pelo Compete e pelo Centro 2020, com figuras de referência nacional a virem ao território, naturalmente fiquei satisfeito por verificar que esse investimento, essa tendência de investimento existia no território. E, portanto, da parte do município da Ruda, não há nada a apontar, antes pelo contrário, tudo aquilo que nos pediram foi concretizado, e a ideia que tenho é que este investimento, se não falhou já, vai falhar por falta de planeamento estratégico da entidade que o promoveu, por alguns sobrecustos que não foram estimados e por algum desencanto com o projeto inicial que existia. Esta é a informação que eu tenho. Devo dizer que, no imediato, a última vez que contactei foi por causa deste assunto, e foi só este assunto que me mobilizou a contactá-los. Não perguntei qual é que é o ponto de situação do projeto. Agora, naturalmente que da parte do município não há nenhuma resposta pendente, seja de informação prévia, seja de enquadramento urbanístico, e não é seguramente por falta de omissão do município da Ruda que o projeto não avançará eventualmente. Portanto, basicamente é isso, mas vou centrar a discussão no ponto que nos traz aqui. Nós hoje estamos a deliberar apenas uma parcela de terreno a mais para fazermos essa sim de responsabilidade do município, uma vez que temos um acordo de gestão com a IP, que nos diz que nós temos que disponibilizar os terrenos para a variante, e temos, portanto, que assumir esta responsabilidade, que é libertar estes 386 metros que fazem falta, e, portanto, é isso que depende do município, e é isso que faremos se for deliberado favoravelmente esta proposta, que no imediato é boa para a tesouraria do município, ou seja, o que nos permite é negociar a obtenção da parcela do terreno sem que o município tenha que pagar, e, portanto, isso é bom para a tesouraria do município, e no futuro, seja a Balestrande, seja outra entidade que venha a adquirir os terrenos à Balestrande, pode existir eventualmente, já saberá que estes 386 metros são do município, pertencem ao município e foram utilizados para a construção da variante, mas que há ali um direito de crédito, entre aspas, a favor dessa entidade, ou Balestrande ou um terceiro adquirente, que é utilizar esta já parcela de 386 metros como crédito para uma compensação futura que tenha que entregar ao município, e, portanto, no imediato parece-nos que é uma boa solução a contento de todas as partes envolvidas. Basicamente é isto. Não sei se há mais alguma questão. Creio que não. Podemos então deliberar favoravelmente, se for esse o entendimento, e eu vou questionar quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com a abstenção dos seus vereadores do PSD. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 7º da ordem de trabalhos. Ele diz respeito a uma proposta que tem que ver com a criação do Conselho Municipal do Enoturismo. Este era um dos objetivos que também tínhamos no nosso documento estratégico, a Ruda 2025, e que estava no nosso também pipeline de investimentos em termos daquilo que foram as opções estratégicas colocadas no programa eleitoral. E, portanto, basicamente o que pretendemos é, no fundo, melhorar aquilo que já vem sendo um trabalho de trás, no que diz respeito à oferta turística da vertente também de ar livre, daquilo que é também a nossa relação com o setor vitivinícola, no âmbito do setor primário, e com aquilo que é também
a própria revisão do PDM, que, como sabem, é um processo que contempla também os núcleos edificados das quintas e alguma flexibilização naquilo que diz respeito à promoção e exploração de unidades de enoturismo e de outro tipo de turismo, aventura e ao ar livre. Portanto, basicamente, este regulamento visa criar esse Conselho Municipal de Enoturismo. Está aqui previsto, portanto, o conjunto da natureza e composição do próprio Conselho, no artigo 4º. Está previsto também o núcleo das competências no artigo 5º, que esperamos que existam com esta edificação, com este novo Conselho. Está aqui os mandatos, a instalação, os direitos e deveres dos membros, enfim, não vos vou lançar com a análise criteriosa do clausulado, ou neste caso do articulado do regulamento, dizer apenas que do ponto de vista político faz-nos sentido haver aqui uma estrutura mais permanente, mais trabalhada, mais pensadora também, estratégica, para que esta questão do turismo, ligado ao fenómeno da ruralidade, que é aquilo que temos procurado explorar, tenha também a capacidade de continuar a fazer o seu caminho, possa ser melhor estruturada, possa ser uma oferta também que responda àquilo que têm sido também os objetivos do país em termos de promoção de novos públicos nesta área do turismo, que é um setor neste momento muito importante para o PIB nacional, como é do conhecimento geral. Basicamente é isto, não sei se queres dar algum esclarecimento adicional, não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à votação deste que é o ponto número 7º da ordem de trabalhos de hoje. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com a abstenção dos seus vereadores do PSD. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 8º. Diz respeito a um ponto que já tinha vindo há algum tempo atrás aqui à reunião de Câmara, se bem se recordarão, e que passou por uma primeira fase nós deliberarmos a restrição do horário de funcionamento de um estabelecimento denominado Vintage Bar Lote 3 na Avenida Dom Afonso Henriques. Bom, entre aquilo que foi a deliberação, a notificação às partes para o princípio do contraditório, da audiência prévia, etc., neste caso, a entidade requerida veio apresentar aqui um conjunto de argumentações e de algum suporte também documental probatório da realização de obras no local, tendo em vista minorizar, ou minimizar, melhor dizendo, as questões do impacto sonoro da exploração do estabelecimento comercial em causa. E, portanto, vieram também dizer que tinha sido realizado um ensaio de medição acústica no início deste mês de junho e que está ainda pendente da emissão do respectivo relatório final pela empresa contratada para o efeito. Portanto, no nosso caso, enfim, entendemos que esta nova atitude da empresa revela boa fé e espírito de colaboração e vontade em resolver este problema e, portanto, a nossa proposta à data de hoje é, até porque não tivemos ainda acesso a este relatório de monitorização das condições acústicas atuais, a nossa proposta é a prorrogação de um prazo de mais 30 dias para que possa ser entregue este relatório de medição acústica do local. Portanto, basicamente é isto. Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa, mas basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Ora, já fiz, já rubriquei com os irmãos. Não. Há uma questão? Faz favor. Apenas depois da entrega desses relatórios, isto virá novamente à votação? É isso? Sim. Ou seja, para já é conceder uma prorrogação do prazo, para neste caso não decidirmos sobre a definitividade ou não daquela deliberação que tomamos. Ou seja, no fundo nós tomamos uma deliberação, ela foi notificada aos interessados, neste caso ao requerido, que dentro do prazo apresentou alegações, no fundo nós agora decidíamos ou não. Neste momento, enfim, como prova de boa fé, obviamente, aquilo que entendemos é que não tendo sido realizado um ensaio acústico e não tendo ainda o relatório, era prudente esperarmos por esse relatório para depois podermos tomar uma decisão final neste tema e consoante naturalmente do resultado do relatório. Imaginemos que o relatório vem
dizer que as condições se mantêm idênticas àquelas que tínhamos de início. Aí haverá uma tendência para manter a decisão anterior, torná-la definitiva. Se efetivamente o relatório vier a confirmar que efetivamente estas obras resultaram num benefício, neste caso, da qualidade do ar, da qualidade sonora, temos condições para reverter a decisão e manter o horário inicial que estava previsto. Mas, no fundo, eu não posso, neste momento, pronunciar sobre isso. Vamos aguardar 30 dias, vai o relatório e depois tomamos a decisão quando tivermos melhor informação. Não havendo mais nenhuma questão, podemos então colocar à votação este ponto. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria, com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. Muito bem. Os pontos de 9 a 14 dizem respeito a pedidos de isenção de licenças de ruído para o exercício de atividades ruidosas temporárias, nomeadamente. Enfim, eu penso que dispensarão a respectiva apresentação, até porque eles têm natureza relativamente semelhante. Estamos a falar de atividades no Clube da Barriga, por causa das festividades de Santo António, agora organizadas pela Junta, da Associação Recreativa da Adebasse, também por causa da questão das festividades que ocorreram no passado fim de semana, da Sociedade Recreativa e Cultural de Camontes, que ainda terá que fazer a festa de verão, certo? Clube de Cardosas também tem que ver com um evento que vai ser realizado, e depois a Sociedade de Adoseiros também tem que ver com os eventos relacionados com o aniversário, etc. Enfim, penso que não há grandes novidades sobre este tema. Pergunto se há alguma dúvida dos colegas quanto a estes pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, passaremos então à votação, começando pelo ponto número 9. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Ponto 10. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto número 11. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto número 12. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto número 13. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto número 14. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto número 15 diz respeito a um pedido que existiu no âmbito do regulamento que nós temos em vigor do Centro Oficial de Animais de Companhia. Está previsto, neste artigo 26, a possibilidade do município apoiar algumas famílias de maiores dificuldades económicas na obtenção de alguns cuidados para os seus animais de estimação. Portanto, é o caso desta proposta que é aqui sob o número 15, no caso concreto por causa da questão da vacinação, mas neste caso os serviços escrevem que este pedido reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, que é o que se propõe, e portanto não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalho. Não havendo, podemos então passar à votação do ponto 15 da ordem de trabalho de hoje, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalho. O ponto seguinte, portanto, é o ponto número 6 da ordem, 16 da ordem de trabalhos de hoje. Diz respeito a um assunto que tem que ver com o prolongamento de uma conduta no Casal do Ouro, na Quinta da Serra. No fundo, basicamente, há ali um conjunto de moradores que ainda não têm este serviço do abastecimento da água e que houve, naturalmente, aqui o pedido para que esta execução da conduta fosse feita, de prolongamento da conduta, em cerca de 436 metros lineares. Obviamente que há aqui assuntos que dizem respeito a valores de tabelas de regulamentos aplicáveis e que têm força obrigatória para o município e que fazem com que o custo desta intervenção se cifrasse em cerca de 20.844 euros. Desculpe, 2.130 por metro linear. No fundo, o que nós estamos aqui a propor
é que este valor, que está com um custo total de cerca de 10.130 euros e 18 cêntimos, assim é que é, possa ser dividido também, suportando o município uma parte deste custo, na medida em que... o quê? Existem outras parcelas de... Sim. Uma vez que, obviamente, o prolongamento desta rede é importante para o abastecimento público do serviço essencial, como é o caso da água. Há aqui também uma distribuição de custo por outros beneficiários, porque isto não vai beneficiar só uma habitação, há aqui um conjunto de entidades, neste caso sujeitos particulares, beneficiários desta intervenção, e, portanto, o objetivo, à semelhança daquilo que já tem acontecido no passado, é que haja aqui a possibilidade de haver aqui uma participação dos custos, atendendo a que é um serviço essencial para os nossos concidadãos e municípios. Não sei, Paulo, se queres dar algo mais chega adicional sobre este ponto, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, no fundo, como o Sr. Presidente já disse, isto é dar continuidade a situações similares a estas que foram feitas no passado. Existe um conjunto de 6 proprietários, mas existem outras parcelas que efetivamente podem ser vendidas, que as pessoas depois também vão querer usufruir de ramais de água. Isto é de interesse municipal, naturalmente. A única diferença que há aqui é que o trabalho vai ser executado pelos serviços municipais e, noutros casos, estou-me a lembrar 2 ou 3, em que foram empresas, efetivamente, que foram contratadas pelos próprios e nós acabámos por ceder a alguns dos materiais. Basicamente é isso. Agora é todo o interesse municipal, até porque existem outras parcelas para além destes 6 proprietários que provavelmente poderão também vir a querer à frente e não faria sentido serem os municípios a suportar tudo isso quando é naturalmente o interesse municipal que seja feita desta maneira. Por favor. Surgiu agora uma dúvida. Tínhamos uma dúvida que tinha a ver com o valor, se podíamos ter acesso ao valor dos materiais que se propõe o município a participar, ou seja, um orçamento, porque ao fim e ao cabo nós sentimos que sem essa informação também não estamos a votar com a informação toda. Está muito... ou seja, porque o que é proposto aqui, que era essa a minha dúvida, porque o Sr. Vereador agora disse que quem vai fazer a obra é o município, é isso? É que não é isso que está ali. O que está ali é propõe que a Câmara delibere com participar o valor equivalente ao custo dos materiais, tendo por base os pressupostos acima referidos. Eu não entendi isso, que é, os pressupostos é a Câmara executar. Ou seja, é a mão de obra e os materiais que a Câmara é responsável por. É essa a dúvida. E, para além disso, pronto, ou seja, termos acesso a essa informação, porque aqui não sabemos destes 4.000 euros ao que é que se refere. Obrigado. O que é que já tem acontecido no passado? Se nós aplicarmos o regulamento em função da extensão do prolongamento da conduta, depois tem vários critérios, não é? Tem que ver com o orçamento que os serviços fazem, porque tem que ver também com o facto de se o solo ali naquela zona tem muita rocha, se não tem, isso pode encarecer o custo da obra e, portanto, também está refletido na taxa que o município terá que pagar. Abaixo de determinado prolongamento, metragem, nem se deve cobrar, nem se pode cobrar, é sabe não permite, e ainda bem, está refletido no regulamento, mas acima de determinada extensão, é obrigatório, aliás, a SAR defende isso e está previsto no regulamento a cobrança de uma taxa. Nós cobramos a taxa se o serviço for feito pelo município, ok? E é o caso, ou seja, nós vamos cobrar uma taxa porque o serviço vai ser feito pelo município. O que vamos comparticipar é com os materiais, ok? Pronto. Noutras situações similares, o que aconteceu foi as pessoas o que nos dizem é mas eu consigo encontrar um empreiteiro que me faz a obra num valor mais baixo do que este que a Câmara orçamentou de acordo com os critérios que estão previstos no regulamento. Não, esse orçamento não é feito nem por mim nem pelo Sr. Vereador, é feito pelos serviços técnicos que aplicam o regulamento. E depois apresentou ao município, já aconteceu casos, pelo menos 2 ou 3, em que o município vem ter connosco e nos diz assim, eu tenho aqui a hipótese de fazer isto
por uma empresa que me está a fazer uma obra e consigo fazer isto mais baixo do que o valor que vocês estão aqui a propor. E o que nós dizemos, sim senhor, não há problema nenhum. Vocês fazem, contratam o serviço, não cobram, não vos cobramos a nós a taxa, porque não vamos ser nós a fazer o serviço. Portanto, a empresa, vocês contratam diretamente a empresa, a única coisa que nós fazemos é supervisionar com os nossos serviços de água se a obra foi feita corretamente, de acordo com os critérios que nós temos. E, portanto, fazem essa validação, os serviços validam e está tudo ok. Neste caso em concreto, a coparticipação do município é na entrega dos materiais e, portanto, isto significa que vai haver uma redução da taxa, eventualmente, que seria de aplicar, que é descontado o valor dos materiais dentro do orçamento que está previsto e, por isso, fazem este montante que está aqui. É isso, não é? Exatamente. Tá? E não há acesso ao Eu não tenho aqui, mas é uma questão Estamos a falar de inertes, estamos a falar de tubagens. Basicamente. Está no orçamento. É uma questão de confrontar o orçamento. Não veio aqui, mas está na informação técnica. Não é? Mas está na informação técnica do engenheiro Nuno Ramos, que assinou em 23 do 5. Portanto, ele diz aqui que os materiais a aplicar na referida obra terão um custo de 4.030,66€. É essa a informação. Não consigo discriminar mais do que isto está. Sim, mas é exatamente isso. Estamos a falar de tubagens, estamos a falar de inertes, estamos a falar É de pó de pedra e realmente, coisas assim. com os orçamentos, agora temos acesso a isso. Obrigado. Basicamente é isso. Não sei se há mais alguma questão. Pronto, não vem informação, mas vem informação técnica do engenheiro Nuno Ramos. Muito bem, não havendo questões, vamos colocar então à votação este ponto 16 da ordem de trabalho. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Desculpa. É aprovado por unanimidade, ponto 16. Muito bem, chegamos ao fim da ordem de trabalhos de hoje. Temos os documentos para conhecimento, o resumo diário da tesouraria. O licenciamento das obras particulares. E é isto. Não confias em mim. Não. Muito bem, acho que chegamos ao fim da ordem de trabalho e dos documentos para conhecimento. Resta-me agradecer a todos a presença. Até uma próxima oportunidade e está encerrada a reunião do Plano. Muito obrigado.